uma árvore incendiar, fogo mesmo, e depois que o fogo apagar, nenhuma folha foi queimada. Como pode? Como pode? Isso aconteceu na época de Moisés. Aconteceu na época de Moisés. Deus colocou fogo numa árvore, falou com Moisés, e quando ele apagou o fogo, a árvore não tinha se queimado. Como pode? Poder de Deus, poder do Altíssimo. Ele tudo pode, tudo ele faz no tempo que precisa, de acordo com a inspiração do seu Santíssimo Espírito. Como pode o mar se dividir em duas partes e o povo passar em terra seca? Como pode uma pessoa colocar uma vara sobre as águas do mar e um paredão de água de um lado, paredão de água do outro, e o povo passar em terra seca? Como pode? Como pode? Poder de Deus, poder de Deus, poder do Altíssimo para operar as suas maravilhas no momento que Ele quer e no momento que é oportuno. Como pode chover 40 dias e 40 noites, inundar uma terra no lugar em que precisava ser inundada, para poder nos condenar os ímpios e salvar quem precisava salvar, e nada parava fazer parar de chover, como isso aconteceu lá na época de Noé. Isso aconteceu através do poder de Deus, poder dos seus santos. Irmãos, esse poder é maravilhoso, ele é grande, é imenso, é um poder, irmãos, que nós não podemos imaginar, mas temos que crer. Então, da mesma forma que ele atuou lá no passado com os santos profetas, da mesma forma que ele atuou com os santos apóstolos, porque São Pedro, como pode, irmãos, uma pessoa que nasceu coxo, tinha suas pernas atrofiadas há muitos anos, porque ele nasceu assim, e São Pedro dizer para aquele homem: eu não tenho ouro, não tenho pedra preciosa, mas o que eu tenho eu lhes te dou, em nome de Cristo, levanta-te e anda. E ele andou. Como pode? Como pode? Poder de Deus, poder do Criador. Então, irmãos, nós entendemos que Deus faz as coisas no momento certo e oportuno. Do mesmo poder que Ele executou lá atrás, Ele executou no início desta obra, bem devagar, bem devagar. Ele mudou as coisas aos poucos. Inclusive, irmãos, quando Jesus apresentou a Santa Vó Rosa, já tinha apresentado a ela, conversado com ela, dando algumas diretrizes para o bispo. E quando numa quinta-feira, o bispo, que não pregava no poder dos santos, não, a igreja não tinha fé nos santos, a igreja não cria em Maria Santíssima, não, ela tinha uma base doutrinária igual às outras. Mas certa vez, Jesus, então, quando os dois da direção oravam, aliás, os três, que a Santa Vó Rosa estava no seu corpo, oravam, Jesus, usando o corpo da Santa Vó Rosa, disse para o bispo e para a missionária: a partir de hoje, eu quero que ensine o meu povo a crer na minha mãe. Ela é santa dos céus, rainha dos céus e mãe dos filhos de Deus. Eu quero que a partir desta data, que vocês dois doutrinem a igreja a crer nela. E mais, um outro pedido: todos os santos e anjos que estão nos céus, eles são santos, vivos e são poderosos, e através deles Deus executa o seu juízo. Irmãos, quando o bispo subiu no púlpito e falou isso para a igreja, houve um alvoroço muito grande, como se houvesse, sabe quando uma pessoa, todo mundo está ouvindo e de repente
ouviu algo que não concordou e começa aquela discussão, aquele falatório dentro da igreja, e o bispo insistiu: a partir de hoje as nossas orações serão também direcionadas a Maria Santíssima, e o povo apostólico precisa crer no poder dela. Irmãos, não foi só uma reunião, não foi só uma reunião, não, foi várias reuniões que o bispo e a missionária precisou mostrar para a igreja que estes santos, inclusive mostrou a diferença. Irmão, veja como o poder de Deus e a nossa doutrina é belíssima. Mostrou inclusive a diferença entre santos e anjos. Os irmãos já ouviram falar isso? Qual é a diferença de anjos, arcanjos, serafim e querubins e para santos? Para entender um pouco do ministério do Consolador. Anjos, serafins, querubins, arcanjos, estes nunca tiveram um corpo aqui na terra, nunca tiveram. Eles foram criados lá na eternidade. Quando Deus criou o reino dos céus, Ele criou esses anjos, os serafins, os querubins, e eles nunca tiveram o corpo aqui na terra. E santo? Santos são todos aqueles que viveram aqui na terra, tiveram uma vida justa, reta diante de Deus, e quando o seu corpo tombou, o seu espírito foi para os céus e foram galardoados, e lá estão na glória de Deus. Estes são santos. Agora, para Deus não faz a mínima diferença. Para Deus não faz, tanto faz santo ou anjo, todos eles têm poder e autoridade. Mas a Santa Vó Rosa mandou a direção da igreja uma vez pregar sobre isso, que a diferença de anjos, arcanjos, serafim, querubins para santo é essa. Santos são aqueles que viveram aqui na terra e o seu espírito foi levado para os céus. Irmãos, por isso que Jesus falou que o Consolador seria Espírito Santo. Exatamente por isso. Quando ele disse que o Consolador seria preparado por ele, não falaria de si próprio e diria para a igreja tudo aquilo que teria aprendido com ele, ele estava dizendo que esta pessoa receberia dele a unção gloriosa, ele apareceria para esta pessoa, conversaria com essa pessoa, iria ensinar esta pessoa como viver uma vida honrada, justa e santificada, e repassar isso para a sua igreja. Por isso que ele disse que o Consolador não falaria de si próprio, iria dizer tudo aquilo que tinha ouvido de Jesus, nosso Senhor. E quando a Santa Vó Rosa, depois dos seus 16 anos de ministério, ela já estava preparada, e a igreja já tinha o início de como acreditar, como crer, como absorver os ensinamentos de Deus e de Jesus, então o seu corpo tombou, seu espírito foi levado para os céus, e lá nos céus ela foi glorificada, ela foi galardoada, e ela recebeu o poder de Consolador. E Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai haverá de enviar em meu nome. Irmão, se eu tiver mérito diante de Deus, pegar a doutrina e viver essa doutrina, eu vou ter mérito diante de Deus. Se eu viver a doutrina, se eu crer da forma que nos é ensinado, que me é ensinado, quando o meu corpo tombar, eu vou para os céus, porque estarei, irmãos, diante de Deus por honra e por mérito. O meu espírito vai ser levado para os céus, e eu vou ser o que lá nos céus? Eu vou ser um Espírito Santo, porque no reino dos céus não entra espírito das trevas. Então por isso que o Consolador foi chamado de Espírito Santo, e muitos confundem que é o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo do Pai, como eu lhes disse ontem, é a fonte de sabedoria. Através do Espírito Santo, ele criou o próprio Deus. O Espírito Santo se autocriou, criou o próprio Deus, que é o corpo do Espírito Santo, e criou Jesus, formando a Santíssima Trindade excelsa. E do Espírito Santo emana toda a sabedoria dos céus, tanto para governar o reino celestial através de Deus,
como também para executar a obra aqui na terra, através de Jesus e dos santos que estão na glória de Deus. E Jesus disse que Ele daria ao Consolador aquilo que Ele recebeu do Pai. O que o Pai me deu, disse Jesus, o que o Pai me deu é meu, e eu darei ao outro Consolador. Ele aprenderá comigo. O Espírito Santo de Deus não aprende com ninguém. Ele é a fonte, é a essência da sabedoria. Ele é a essência do poder do reino dos céus. Dele emana tudo. Jamais Jesus iria ensinar o Espírito Santo. Pelo contrário, ele aprende e recebe do Espírito Santo. E ele qualificou o Consolador como Espírito Santo, porque o seu ministério seria executado nos céus e não na terra. Na terra ele seria preparado. Este Consolador seria preparado no seu corpo físico, e quando ele fosse para os céus, seria Espírito Santo e galardoado Espírito Consolador. E este mérito, esta honra de ser o Consolador, recaiu sobre a pessoa da Santa Vó Rosa. E quando ela estava no seu corpo físico, Jesus, como lhes disse, usava o corpo dela, falava com a direção da igreja. E eu certa vez, como eu falei ontem, perguntei para a missionária uma vez, conversando na secretaria, na minha curiosidade, eu falei: missionária, quando Jesus falava com vocês, que voz a senhora ouvia? A missionária é uma grande mãe para mim. Eu tenho ela com um carinho muito grande, que ela me ensinou a pregar, ela me mostrou como deveria fazer as reuniões. Conversei muito com a missionária e com o bispo também. Aí ela disse: nós ouvíamos a voz de homem, era a voz de Jesus. Ele usava o corpo dela falando com os outros dois da direção. Como pode? Como pode? Poder de Deus. Poder de Deus. Que nós, irmãos, aprendemos a confiar neste poder. E essa essência está entre nós. Esta essência está entre nós. E a igreja, irmãos, foi recebendo um preparo espiritual grande, que quando a Santa Vó Rosa estava no seu corpo físico, aí eu também lembro muito bem disso, que esse fato não aconteceu só com a presença da Santa Vó Rosa, não. Já depois que ela subiu aos céus, isso se repetiu muitas vezes. Quando os pastores oravam, hoje os irmãos, os jovens não sabem, se sabe porque já ouviu alguém pregar, mas nunca viram isso na igreja. Mas quando os pastores pregavam, inclusive o bispo, se os irmãos ouviram e foram no YouTube e pegaram as orações do nosso saudoso bispo, ele tinha uma oração imperativa. Hoje nós não temos orações imperativas na igreja. As nossas orações são rogativas, porque Deus eliminou a oração imperativa. E existia na igreja, quando começavam os trabalhos, no final da reunião, dois fatos. Primeiro, os pastores, ao orarem, eles expulsavam maus espíritos e batiam na mesa, batiam o pé no púlpito: em nome de Jesus, saia-te, e falava aquele nome. Eu expulso em nome disso, em nome de Jesus, sai espírito das trevas, e orava expulsando os maus espíritos. E aí existia então uma comoção, que eu cheguei a ver isso na igreja. Pessoas caíam de um lado, uns fingiam que estavam com maus espíritos, outros eram verdade. E depois que terminava a reunião, tinha uma tal de imposição das mãos. Ficava o pastor que estava fazendo a reunião, dois obreiros do lado, e quem quisesse passava na fila para receber mais um pouco da bênção. Então os pastores oravam assim: em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, eu te abençoe, sai espírito das trevas. E às vezes criava uma certa confusão na igreja. Isso foi depois que a Santa Vó Rosa subiu aos céus. Isso continuou por muitos anos. Por muitos anos. E quando no início do meu ministério, eu comecei a pregar quando eu tinha 17 anos mais ou menos, eu era até de menor na época. Eu me lembro que eu estava encostado lá na sede, onde tem um quadro de boletins. Eu estava bem no início do meu ministério, bem no início. Aí a nossa saudosa missionária, falando do poder dos céus, que a igreja, por isso que está dito aqui no boletim, que Deus iria galardoar os seus profetas e os seus apóstolos.
iriam galardoar eles com mais intensidade. Aí o irmão Aldo mandou dar um recado para a igreja, e a missionária pregou por 4 quinta-feiras, eu me lembro muito bem, por 4 quinta-feiras consecutivas, ela falando que não é mais para os pastores usar a operação imperial. Primeiro cancelou a imposição das mãos, isso foi aos poucos, tirou a imposição das mãos, e depois de um bom tempo, pediu para que os pastores não orassem mais com a oração imperativa, com aquela autoridade de expulsar maus espíritos, e explicou que a igreja recebeu o poder de Deus com uma certa intensidade, que os santos profetas e os santos apóstolos estavam fazendo parte de nossas reuniões, pelo mérito da igreja, e pelo mérito do ministério do nosso santo querido irmão Aldo. Então ela mostrou para a igreja que não havia mais necessidade do pastor usar a oração imperativa. E eu me lembro que tinha um pastor, e depois ele saiu da igreja, ele usou a seguinte expressão: agora vão tirar a autoridade dos pastores de orar, já não pode mais fazer imposição das mãos, não pode mais falar dos espíritos das trevas, agora não pode mais orar expulsando maus espíritos. Essa igreja então tirou a autoridade dos pastores. Eu escutei ele falando isso, ele falou em voz alta, quem estava no meu entorno escutou também. Por quê? Antes dela dar essa mensagem, os nossos hinos, se os irmãos tiverem o inário antigo, não esses recentes lá, de um tempo lá atrás, e abrirem ele no número 2, por exemplo, o 164, sempre avante, falava de palavras, expulsando os espíritos das trevas, e ali tinha nomes deles, e todos os hinos do inário e o hino do coro, foi eliminado todinho essas palavras. E quando nós referíamos aos espíritos das trevas, então a Santa Vó Rosa mandou dizer à igreja, que é para falar da seguinte forma, que os espíritos das trevas não têm mais autoridade sobre o povo apostólico, e que não era para usar o nome deles, não era para usar mais o nome deles. Então quando aquele irmão falou alto, a missionária, ela por diversas vezes mostrou que não precisava mais, porque a igreja estava sendo abençoada, e na igreja não entrava mais espírito das trevas nenhum. Se eles viessem acompanhados por alguém, e esta pessoa entrava na igreja, o espírito das trevas ficava lá fora. E quando a pessoa saía da igreja, se ela saía convertido, o espírito das trevas não estava mais esperando ela. E eu me lembro uma mensagem do bispo, que ele disse o seguinte, falando desse respeito, do poder da igreja, e mostrando que o pastor não precisava mais expulsar espírito das trevas, nem no programa Hora Milagrosa, ele também não usava mais isso. Por quê? Aí ele usou a seguinte expressão: como vai tirar laranja de um saco, se o saco está vazio? Veja que interessante, como é que eu vou pegar uma laranja dentro de um saco vazio? Eu não vou conseguir pegar. E ele explicou por quê. Quando uma pessoa, ela ouvia o programa Hora Milagrosa, ela passava a crer no poder de Deus, ou de alguma forma, ela passava a decidir seguir a Deus, e ela clamasse com sinceridade, ela fosse fiel naquilo que estava pedindo, Deus ouvia a oração dele. Então enviava anjos imediatamente, se tivesse naquela casa, naquele trabalho, na rua, onde ele estivesse, se tivesse acompanhado de um mau espírito, de um espírito das trevas, e devido à sinceridade do coração daquela pessoa, Deus o Pai enviava um anjo imediatamente ali, e este anjo vinha com a autoridade dos céus e expulsava aquele espírito da vida daquela pessoa, e aquela pessoa passava a ser liberta. E quando ela passava a seguir a doutrina, e principalmente vindo para a igreja, ela vinha totalmente liberta. Não existia nada de espírito das trevas do lado dela. Então não tinha necessidade do pastor orar expulsando uma coisa que não existe mais. Este foi o ensinamento da direção da igreja no início do trabalho apostólico. E a igreja foi crescendo, irmãos, que o irmão Aldo, ele mostrou este poder. E certa vez ele disse que
nas reuniões apostólicas, principalmente na reunião de Santa Comunhão, é como se o teto da igreja não existisse. Uma nuvem de anjos cobre o teto da igreja. E são anjos que sobem e descem constantemente, abençoando o seu povo, ouvindo a oração do seu povo, dando alento para o seu povo. Por isso que nós precisamos, irmãos, dar muito valor às reuniões da igreja apostólica, porque aqui neste momento, irmãos, para Deus o teto não existe. Para Deus o teto não existe. E os anjos, eles vêm e participam de nossas reuniões e mais. Dentro de nossas reuniões tem um profeta ou um apóstolo, que eles é que comanda os anjos que aqui estão presentes. E eu me lembro, irmãos, de uma Santa Comunhão na sede, numa festa, aí já é bem recente, de repente algum dos irmãos presenciou isso. Pastor, eu até sei o pastor que estava dirigindo a reunião. A reunião estava muito ruim. Uma conversa mas uma desobediência total. E o coro cantando, a igreja conversando, lá no pátio da sede, aquele sobe, desce, vai para lá, vem para cá. A Santa Vó Rosa recebeu ordem de Deus para tirar os apóstolos e os profetas daquela reunião. Mandou subir todos. Profeta São João Batista, ele pediu a Deus que não tirasse ele não, que ele ia falar com o irmão Aldo. Então o irmão Aldo, por 3 vezes, eu estava naquela reunião, por 3 vezes, ele deu recado à igreja. Aí o profeta São João Batista foi lá e falou com o primácio, para avisar a igreja para se comportar, porque ele queria ficar na reunião, e que se a igreja não se comportasse, era para cancelar a Santa Comunhão. A mesa estava exposta, o coro estava cantando, a reunião estava acontecendo. Aí o irmão Aldo, por 2 vezes, mandou a igreja se comportar. Na 3ª vez, o irmão Aldo falou: se a igreja não melhorar, por ordem de São João Batista, que estava no púlpito, junto com aquele pastor, ele ia cancelar a reunião e não ia ter mais Santa Comunhão. Aí a igreja se despertou. Ficou todo mundo quieto. Aí o pastor continuou a reunião. Não precisava disso, mas isso aconteceu. Eu presenciei isso. Então aí Deus viu que a igreja voltou ao estado normal, enviou novamente os profetas e Jesus ungiu os elementos da Santa Comunhão. Irmãos, falando do poder de Deus, falando do poder da doutrina, a autoridade que a doutrina apostólica tem, a autoridade que Jesus tem sobre a igreja apostólica ficou um ano sem ter o sacramento da Santa Comunhão como castigo, na época da Santa Vó Rosa. 1 ano. E a Santa Vó Rosa chorava. E quando Jesus suspendeu a Santa Comunhão, a Santa Vó Rosa estava preparando a mesa. Ela estava preparando a mesa. Jesus apareceu para ela e falou: cancela. A partir de hoje, se a igreja não melhorar o estado de espírito, não vai ter Santa Comunhão. Ficou 1 ano sem ter Santa Comunhão. E a Santa Vó Rosa, sempre orando junto com a direção da igreja, pedindo ao Pai perdão, que perdoasse a igreja, e a missionária incentivando a igreja a melhorar o estado de espírito. E a igreja, depois de 1 ano, melhorou, e Jesus autorizou o retorno do sacramento da Santa Comunhão. A importância que tem, irmãos, este sacramento. E o nosso irmão Aldo, ele mandou dizer à igreja que em todas as nossas reuniões, os santos profetas e os santos apóstolos fazem parte, e Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, em algum momento, eles passam nas nossas reuniões. Eles passam em nossas reuniões, ou no início, ou no meio, ou no final da reunião, para dar as suas próprias bênçãos. Por isso, irmãos, que eu lhes digo, com muita propriedade, sem medo de errar, que a reunião de Santa Comunhão é uma reunião mais
mais bela da nossa igreja. Ela supera a reunião de Natal. Por quê, irmãos? Como expliquei no início, porque nós celebramos a vida que Jesus nos deu. Ele morreu por nós, derramou seu sangue puro e imaculado. E outra coisa, irmãos, aqui nessa reunião, por exemplo, eu não sei se Jesus já veio aqui, se Maria Santíssima já esteve aqui, dando a sua bênção, ou se eles estão aqui neste momento, nós não sabemos. Ou se ele vai chegar aqui quando eu estiver fazendo a oração final, não sabemos. Mas ele vai vir, ou se não veio, ele vai vir ainda, junto com Maria Santíssima e com a Santa Vó Rosa, e com alguns apóstolos ou profetas. Agora, na Santa Comunhão, irmãos, nós sabemos exatamente o momento que Jesus está na reunião. Veja o valor da Santa Comunhão. Nós sabemos. Mas tem em todos os lugares. Jesus, ele se multiplica em quantas vezes for preciso e necessário. Por isso que ele é onipresente. Ele pode estar aqui, pode estar na sede ao mesmo tempo. Então, quando o pastor desce do púlpito, no dia 9 de abril, que vai ter o sacramento da Santa Comunhão, o pastor que estiver realizando o sacramento aqui, quando ele pedir para a igreja ficar em pé e com reverência acompanhar o descobrimento da mesa e cantar o hino apropriado da Santa Comunhão, depois ele desce do púlpito, fica diante da mesa, e quando ele vai fazer a oração, suplicando o milagre da transubstanciação, naquele momento, irmãos, nós estamos diante de Jesus. Olha que maravilha. Nós sabemos exatamente o momento que nós estamos diante do nosso Mestre. Quem nos ensinou isso, irmãos, foi o ministério da Santa Vó Rosa e o ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso que ele disse, Jesus, eles me glorificarão, porque receberão do que é meu. Nós temos que valorizar muito, irmãos, muito mesmo, o trabalho que esses dois santos realizaram no meio da igreja apostólica. A doutrina que eles nos deram. A Santa Vó Rosa, vamos dizer, ela jogou a doutrina na igreja, vamos numa expressão bem rude, né? Jogou a doutrina na igreja. O irmão Aldo pegou essa doutrina e colocou no seu devido lugar, que é o nosso coração. Esse é o ministério do irmão Aldo. A Santa Vó Rosa falou, fala isso para o meu povo. E o bispo falava. A igreja ia compreendendo e entendendo, mas muito mal. Muito difícil de entender a disciplina, compreender que precisava ser santo, que precisava crer com piedade, crer com amor, com abnegação. Foi muito difícil o trabalho da igreja. Então, o trabalho dos anjos era dois trabalhos intensos. Primeiro, fazer a igreja crer naquilo que estava sendo passado para eles. E segundo, barrar os espíritos das trevas. Barrar os espíritos das trevas na vida daqueles que criam. E aos poucos o poder da igreja foi crescendo, que eles não entravam mais na igreja. E o poder foi aumentando, que não entrava mais na vida do Filho de Deus. E o irmão Aldo, irmãos, essa mensagem eu preguei lá na congregação de Montes Claros. Lembro como se fosse hoje. Até quando eu peguei o boletim, não é que eu fiquei na dúvida não, mas eu precisei ler ele bastante para entender o que o irmão Aldo colocou naquele boletim. Ele disse que o espírito das trevas não existem. Ele usou essas palavras. E eu li aquele boletim, eu falei, e agora? Os espíritos das trevas não existem. Nós aprendemos que o espírito das trevas existe. Aí eu fui buscando, né, como vou passar isso para a igreja. Aí eu compreendi, irmãos, que eles realmente não existem não. Por quê? Porque lá nas Sagradas Escrituras está dito que eles seriam trancafiados, seriam aprisionados
Isso está no Apocalipse, que os espíritos das trevas seriam trancafiados, eles não teriam poder nem autoridade. Quando nós lemos essa passagem e conversamos com as pessoas que não têm esse entendimento, eles dizem o seguinte, que vai chegar um período em que Deus vai pegar todos os espíritos das trevas e vai colocar atrás das grades trancafiados, e a chave ficará com Jesus, e eles não terão mais autoridade nenhuma sobre nenhuma pessoa. Isto, irmãos, nunca vai acontecer. Por quê? A conversão da pessoa, ela precisa partir da pessoa. A conversão precisa partir da pessoa. A partir do momento que Deus força uma situação, não existe conversão. Então, quando o irmão Aldo falou aquilo, eu associei essa passagem bíblica. Então, se o apostólico for fiel, for consagrado, for dedicado, amar a doutrina, viver a doutrina, o que vai acontecer com os espíritos das trevas? Eles não terão domínio sobre a minha pessoa. Para mim, o espírito das trevas está trancafiado ali, e acabou. Eles não têm autoridade nenhuma sobre a minha pessoa, se eu for fiel à doutrina e ao evangelho de Jesus nosso Senhor. Simples assim, irmãos, nada complexo. Então o poder das trevas, quando o irmão Aldo falou que eles não existem mesmo não, se você for fiel à doutrina. Os anjos do céu, eles protegem, eles guardam, eles ajudam as pessoas, e os espíritos das trevas nem passam perto, porque os anjos não deixam. Eles têm autoridade para isso, eles receberam galardão para isso. E quando eles vêm em nome de quem? Eles vêm em nome do Espírito Santo de Deus. Eles vêm com a unção do Espírito Santo do Pai. E nada neste mundo, absolutamente nada neste mundo, supera o poder do Espírito Santo do Pai. E eles vêm com essa autoridade. E quem nos ensinou isso, irmãos, foi o nosso santo e querido primaz. Esta é uma das glórias do ministério do santo irmão Aldo. Mas, irmãos, tem um porém, como está dito aqui. Para a igreja ser vencedora e continuar vencendo, a igreja somos nós. Então isso é como se ele estivesse falando para mim: Valdomiro, para você ser vencedor e para você um dia chegar no reino dos céus, dependo da sua obediência e da sua santificação. Palavras do irmão Aldo. Por quê? Para que os anjos dos céus possam atuar na nossa vida com a autoridade de Deus, e nos fazer vencedores. Então, irmãos, a consagração, como lhes disse ontem, a santificação e a obediência precisam estar juntos. Os três precisam estar juntos. A santidade, como disse Jesus, sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade vem da onde? A santidade vem da consagração. Consagrar o quê? A vida a Deus. Tornar a nossa vida sagrada diante de Deus. Isso eu faço de que forma? Pegando a doutrina e trazendo para dentro do meu espírito. Viver a doutrina. Praticar os ensinamentos da doutrina. Obedecer ao que a doutrina pede para ser obedecida. Então, algum ponto, como eu lhe disse ontem, algum ponto da nossa vida que não está de acordo com a doutrina, não é a doutrina que tem que mudar. A doutrina é perfeita, que tem que mudar é a nossa vida. Isto nos traz o que é a consagração, porque a consagração vem do meio, vem de quê? Vem da obediência. Obedecer a quê? A doutrina. Então, a partir do momento que eu pego a doutrina, passo a praticá-la na minha vida, eu me consagro. À medida que eu vou me consagrando
vivendo os ensinamentos dessa mesma doutrina, eu começo a atingir o estado de santidade. E quando eu atingir o estado de santo, meu corpo falece e meu espírito vai para os céus. Irmãos, eu repito, não podemos desprezar essa glória. E quem nos ensinou isso com muita autoridade foi o irmão Alto. Hoje nós não falamos com o irmão Alto, mas